amigo torcedor vascaíno, vambora então para mais um vídeo, né? O segundo vídeo desse sábado, que chega para você trazendo tudo e muito mais sobre o nosso Vascão. Já já a bola rola para Vasco da Gama Internacional pelo Campeonato Brasileiro e você vai conferir aqui tudo que vai acontecer nessa partida importantíssima do nosso Cruz Maltino pela 16ª rodada do Brasileirão. Mas é claro, além dessas muitas outras informações, tem venda milionária, quase bilionária do Ryan. E quem sabe o Vasco pode tirar um cascalhinho disso daí, né? Tem também novidades relacionadas à venda do próprio Vasco para Marcos Lamáquia, informações importantes relacionadas ao nosso Cruz Maltino e muito mais para você aqui agora neste seu Fala Gigante, tá? O segundo vídeo apenas desse seu sábado, que chega, é claro, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Vasco. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, amigo torcedor vascaíno, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, esse daqui é o canal do torcedor vascaíno, tá? Então se você está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, poxa, corre aqui embaixo e já se inscreva, cara, venha fazer parte logo da nossa família, eu conto muito com você, conto muito com a sua ajuda, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, pois tudo isso é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso trabalho. Então, vamos juntos, cara. Conto muito com a sua ajuda, de verdade mesmo, até porque faltam pouquíssimas pessoas para a gente chegar à marca tão sonhada dos 200 mil inscritos aqui no nosso canal. E o conteúdo é bom, cara. Pode confiar, eu tenho certeza que você vai se amarrar se inscrevendo e ativando o seu sininho de notificação aí do outro lado. Show? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vascão, porque hoje, amigo vascaíno, a bola rola para Vasco da Gama e Internacional pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco, que é o 8º colocado, vem de 2 vitórias nas últimas 5 partidas de Brasileirão. São 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, né, do nosso Cruz Maltino. O Vasco venceu o último jogo do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Atlético Paranaense dentro de São Januário. Antes do Atlético, o Vasco da Gama empatou com o Flamengo dentro do Maracanã. Aí perde para o Corinthians dentro da Neoquímica Arena. Vence o São Paulo dentro de São Januário e empata com o Remo dentro do Mangueirão. São esses os últimos 5 jogos do Vasco no Brasileiro, né? Então, 2 empates, apenas 1 derrota para o Corinthians e 2 vitórias contra Atlético Paranaense e São Paulo dentro de São Januário. Já o Inter, nos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro, o Inter, o atual 14º colocado, tem 3 empates, 1 derrota e apenas 1 vitória, tá? Ou seja, o Vasco, dos últimos 15 pontos disputados, conquistou 8, vê o Inter, nos últimos 15 pontos disputados, conquistando apenas 5. A última vitória do Inter pelo Campeonato Brasileiro aconteceu no domingo retrasado contra o Fluminense dentro do Beira-Rio. O Internacional viu pelo Campeonato Brasileiro nos últimos 5 jogos um empate contra o Coxa na última rodada, essa vitória contra a equipe do Fluminense, um empate contra o Botafogo dentro do Newton Santos, uma derrota para o Mirassol dentro do Beira-Rio e um empate contra o Grêmio dentro do Beira-Rio também. Então o Inter, nos últimos 3 jogos em casa, tem uma derrota para o Mirassol, uma vitória contra o Fluminense e um empate contra o Grêmio. O Mirassol foi lá no Beira-Rio e venceu os caras. Não é tão difícil assim, né? Inclusive, na Acorda Vascão de hoje, cheguei a comentar com vocês que eu vi o jogo do Internacional e Atlético pela Copa do Brasil. O Inter vence pelo placar de 3-2, entretanto, um jogo muito apertado. O Inter abre o placar, faz 1-0 com o Borré aos 20 minutos. Aí vê o Atlético empatar o jogo aos 38. Aí o Inter consegue uma virada assim no lance bobo do Atlético aos 43 minutos ainda da primeira etapa. Vai para o segundo tempo. O Inter sofre o empate de novo do Atlético. Só que o Inter sofre o empate tendo 1 a mais, porque o Atlético perdeu um jogador aos 5 minutos do segundo tempo. Então, o Inter vira 2-1, o Atlético perde jogador e aos 21 minutos do segundo tempo, o Atlético com 1 a menos empata o jogo. Aí o Inter vai lá e faz ainda o 3-2, mas é uma equipe limitada, cara. É uma equipe que viu o Atlético com 1 a menos dentro do Beira-Rio chegar 14 vezes ao seu gol, fazer 2 gols. O Atlético é um clube de 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Então, eu estou trazendo isso para vocês porque eu vi a partida. O Atlético não é nada demais. O Paysandu, inclusive, que jogou contra o Vasco essa semana, é muito melhor. E o Inter tomou um sufoco para o Atlético. O Vasco tem totais condições. O Vasco é o 8º colocado, né? Uma vitória hoje
coloca o Vasco com 23 pontos. O Vasco, ou seja, ultrapassa o Bahia na tabela de classificação. Não consegue ultrapassar o Atlético Paranaense por conta do número de vitórias, mas chega a 23, ultrapassa o Bahia, pode fechar essa rodada na 6ª posição do Campeonato Brasileiro, dependendo dos resultados, inclusive a 6 pontos de distância da zona do rebaixamento, que seria de fato perfeito. O Vasco, do técnico Renato Gaúcho, tem alguns problemas para esse jogo. O Renato tem 5 desfalques para essa partida, que vai acontecer já já. O Renato perde o volante Thiago Mendes e o meia camisa 10 Rojas por terceiro cartão amarelo, suspensão automática. Perde também os 2 atacantes, o ponta Adson e o Claudio Spinelli. O Adson por controle de carga, o Spinelli porque a sua filha nasceu. E o lateral direito, Paulo Henrique, está se recuperando de uma entorse, tá? Amigo torcedor Cruz Maltino. Então são 5 desfalques, sendo desses 5, 3 jogadores que foram 4 jogadores, melhor dizendo, que foram titulares no último domingo contra o Atlético Paranaense. Então o Renato perde 4 jogadores titulares da sua equipe. Hoje o Vasco, então, deve ir a campo com Léo Jardim no gol. Dupla de zaga formada por Carlos Cuesta e Robert Renan, que não entraram em campo no meio da semana contra o Paysandu. Na lateral direita, a única opção, Puma Rodrigues. Na lateral esquerda, ainda não se sabe se o Renato vai com o Lucas Piton ou o Cuiabano. Tende a ser o Cuiabano titular desse jogo de hoje, retornando, né, após aí desfalcar o Vasco da Gama. Entretanto, há uma possibilidade do Piton entrar como titular. A trinca de volante, com a ausência, né, de Thiago Mendes e Cão Barros, tende a ser com Thiago Mendes e Rojas, né, tende a ser uma trinca de volante, como o Renato iniciou no Vasco, com o Gumor e Cão Barros, primeiro e segundo volante, e o Tietê voltando à titularidade no setor de meio campo. E no ataque, uma trinca ofensiva, tendo Andrés Gomes aberto por um lado, David e Brenner. Esse deve ser o Vasco da Gama que entra em campo nessa noite de hoje, nessa tarde de hoje, 6h30, contra o Inter, né? O Renato perde principalmente as chamadas peças de reposição, e esse é de fato um grande problema. O Vasco, que tem sido um elenco forte nesse ano porque consegue mudar muito o jogo, principalmente no segundo tempo, o Puma sai, entra o Paulo Henrique, sai o Piton, entra o Cuiabano, sai o Rojas, entra um Tietê para dar uma dinâmica, mas o Vasco perde muita peça de reposição para essa partida, né? A única peça que pode alterar o jogo diante das alternativas que foram dadas ao Renato é o Marinho Nestroça. A única peça para mudar o jogo. Marinho Nestroça, Nuno Moreira e Matheus França, né? Há uma possibilidade, inclusive, do próprio Nuno entrar no setor do meio-campo na vaga do Tietê. Se o Renato olha para o Nuno como um camisa mais 10 do que um ponta. Então o Nuno pode fazer essa função de 10. Até entrou assim no meio da semana quando o Rojas é substituído na partida contra o Paysandu, né? Então pode ser Hugo Moura, Barros e Nuno Moreira. Tende o Renato. Às 5h30 vamos descobrir aí a escalação e trago a vocês através das redes sociais. Fechado? Deixe aí a sua opinião nos comentários se você está animado com essa partida. Eu tô. E tenho que estar. Louco seria se não estivesse. Vamos continuar então com esse nosso Acorda Vascão. Acorda Vascão não, né? Perdão, Fala Gigante, pré-jogo do Gigante, né? Vamos falar sobre venda, cara? Porque o Ryan tá chamando a atenção lá na Inglaterra, amigo torcedor. O Ryan foi vendido há pouco tempo, já começa a despertar o interesse de gigantes da Inglaterra, gigantes da Europa, inclusive. O PSG recentemente vislumbrou a possibilidade de contratar o Ryan nessa próxima janela de transferências do verão europeu. Ryan é um jogador que tem totais possibilidades de até ir para a Copa do Mundo, pela bola que ele está jogando por lá. O Bournemouth, desde que o Ryan chegou, né, ao clube inglês, não sabe mais o que é perder. O Bournemouth entra em campo novamente agora nesse próximo dia 19, na próxima terça, contra o Manchester City pelo Campeonato Inglês, jogo importante para a gente dar uma olhada. O Ryan tem total possibilidade de jogar uma Copa do Mundo. Cara. Olha aí que coisa louca, né? Imagina o Ryan vestindo a amarelinha numa Copa do Mundo, seria incrível. E esse destaque que o Ryan vem definitivamente tendo, começa a despertar o interesse. E o Liverpool, amigo torcedor Cruz Maltino, que vai buscar atacante nessa próxima janela de transferências, o Liverpool está com planejamento de contratar jogadores nessa próxima janela para o seu setor ofensivo, passa a observar o Ryan como um nome interessante para compor o seu grupo, tá? Informações é que o brasileiro revelado pelo Vasco é um dos nomes que interessam, tá? O Ryan é um jogador que o Liverpool vê com grande potencial por ser jovem e principalmente pelo fato de ter adaptação rápida na Premier League vestindo a camisa do Bournemouth, né? São 13 jogos,
5 gols e 2 assistências, amigos. São 7 participações em gols em apenas 3 partidas vestindo a camisa do clube inglês. Números de fato impressionantes. O Ryan, desde que chegou ao Bournemouth, já se esperava ter esse destaque. Não à toa o clube inglês fez questão de colocar uma multa rescisória para o Ryan no valor de 100 milhões de libras, né? 100 milhões de libras, um valor próximo à casa de 700 milhões de reais. Vou até fazer essa conta aqui agora para você ter noção do valor. Caraca, é muita grana. 673 milhões de reais, é muito dinheiro. Volto a repetir, é como se fosse 700 milhões de reais, é quase 1 bilhão de reais por um jogador. E é isso que o Ryan hoje custa, é isso que o Ryan hoje vale. Com toda certeza, pelo destaque que ele vem tendo, o Bournemouth não vai liberar o Ryan por um valor inferior aí a 500 milhões de reais, amigo. O Bournemouth contratou o Ryan para fazer dinheiro e pelo andar da carruagem vai conseguir. Não sabe se o Vasco tem a porcentagem de uma venda futura, da chamada mais-valia, mas o Vasco tem pelo menos um mecanismo de solidariedade que é 5% do valor da transferência. Então o Ryan sendo vendido pelo valor da multa rescisória, né, que no caso é 100 milhões de libras, o Vasco tem direito a 5 milhões de libras, já são 33 milhões de reais. Se o Vasco ainda tiver direito à mais-valia, que caso tenha 10%, o Vasco fica com 15% da transferência. São quase 100 milhões de reais que o Vasco da Gama poderá colocar no bolso. Muito dinheiro na transferência. Mas, vamos ver. Aí chama a atenção do Liverpool e com toda certeza, continuando a se destacar, indo para uma Copa do Mundo, vai chamar a atenção de muitos outros clubes. E para fechar com vocês, esse nosso Fala Gigante, né? O grande objetivo era falar sobre Vasco e Inter, mas tem tanta informação que a gente não pode trazer deixar de trazer a vocês. O Marcos Lamáquia e o presidente Pedrinho, eles vêm tendo certas divergências nesses últimos momentos das negociações para concluir a transação de compra e venda, né, da SAF Cruz Maltina. O presidente Pedrinho ele vem se reunindo com o Marcos Lamáquia, inclusive recentemente houve uma reunião entre as partes. E a grande divergência hoje entre Marcos Lamáquia e o presidente Pedrinho é relacionada à venda de jogadores e eu faço questão de nesse vídeo explicar a vocês. Eu vim exatamente nesse sentido para sempre deixar muito claro o que está acontecendo nas tratativas. O desejo da diretoria do Vasco, por exemplo, é quando uma venda aconteça, que os valores referentes às vendas de jogadores, eles venham a ser revertidos diretamente no futebol. Isso, no caso, vem a ser uma obrigação. O jogador foi vendido, obrigatoriamente reinveste o valor no futebol do Vasco da Gama. Entretanto, o Marcos Lamáquia, ele não concorda com essa exigência contratual que o presidente Pedrinho quer colocar nesse processo de venda. Quanto o Vasco quer que 100% dos valores das vendas de atleta venham a ser reinvestidos na compra de novos jogadores ou em investimentos para melhorar elenco, na questão salarial, seja para renovar contratos, quem já está no grupo, ou para aperfeiçoar contratos, Marcos Lamáquia não concorda com isso e como investidor, nesse momento, Marcos Lamáquia entende que o dinheiro que entrar deve ser investido de maneira que for adequada, sem ter amarras a um compromisso necessariamente para adquirir novos atletas, tá? Apesar desse empate, melhor dizendo, ao que se resume, tá? A poucos mais importantes pontos do acordo final, as trocas vêm acontecendo de forma constante entre o presidente Pedrinho e Marcos Lamáquia, uma relação muito boa entre os dois, praticamente encontros semanais e o interesse é mútuo, cara, entre o presidente Pedrinho fechar negócio e entre também Marcos Lamáquia de fechar negócio com o Vasco da Gama, tá, amigo torcedor Cruz Maltino. Então, informações importantes, o investidor entende que se não puder contar com recursos de vendas para os próprios aportes, que é o valor que ele investirá no Vasco da Gama, o valor total da operação será menor. Então, assim, o Lamáquia quer mais ou menos, tipo, o dinheiro da venda de um jogador, ele será reinvestido no Vasco através de aportes. Mas o Pedrinho quer que o dinheiro da venda não entre de volta ao Vasco pelas mãos do Lamáquia. O dinheiro da venda do Vasco fica no Vasco. O dinheiro do aporte é um dinheiro externo que está entrando. E eu concordo muito com esse pensamento do Pedrinho. O dinheiro que o Vasco fez. Isso não é aporte do Marcos Lamáquia. O aporte do Marcos Lamáquia é um dinheiro externo que chega ao Vasco da Gama. Então essas são algumas partes do contrato. Cada um está fechada e o Pedrinho tenta fechar com o Lamáquia. Mas é algo que rapidamente vem a ser resolvido
Eu espero que nessa o Pedrinho consiga colocar a sua posição firme, porque eu concordo e muito com a ideia do presidente. Você também concorda? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Agora eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, segundo vídeo apenas desse seu sábado. E já já eu tô de volta, é claro, com ainda mais informações e novidades para todos vocês. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações Vascaíno! E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco!